Vou falar também na perspectiva do amianto e poste-combustíveis, mas também falando um pouco mais da organização do Estado de São Paulo, mas que tem uma semelhança com o Estado de Santa Catarina, porque também nós estamos dentro da vigilância sanitária, né? Apesar de que a história da saúde do trabalhador no Estado de São Paulo, ela é da década de 80, né? Que a gente teve ali o Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte, que se transformou depois no Sereste estadual. E também naquela época a organização, a criação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador no município de São Paulo, 5 centros de referência e mais outros centros de referência alguns outros espalhados no estado. E dessa história, em 2002, com a criação da RENAST, a gente teve uma ampliação de centros de referência. Então, só para aqui vocês terem uma ideia da nossa rede de serestes, é esse mapinha aqui. A gente tem 42 serestes no estado de São Paulo, mais o sereste estadual. São 645 municípios, aqui não tem município, mas são 645 municípios, uma população de 44 milhões de pessoas no estado, né, com uma organização de estrutura de Estado, né? Nós temos 17 departamentos regionais de saúde, 28 grupos de vigilância sanitária e epidemiológica, mais agora, nessa reorganização de redes de atenção à saúde, 63 regiões de saúde e os nossos 42 centros de referência em saúde do trabalhador. Então, com essa estrutura complexa, ela não é fácil de ser trabalhada, de se articular, né? Então, eles estão aqui nos mapinhas diferentes, tirando esse aqui de regiões de saúde, ali nós estamos falando de estruturas existentes, de instituições que têm o seu trabalho, sua atuação, a sua atribuição. E que para a saúde do trabalhador, a gente entende, vem trabalhando isso, que precisa se articular regionalmente. Porque se a gente não tiver essa articulação, o diálogo com o município fica muito difícil, né? A gente precisa ter esses atores. Então, nosso desafio desde sempre é que as ações de saúde do trabalhador, elas sejam incorporadas no trabalho de quem está na vigilância sanitária, de quem está na vigilância epidemiológica, de quem está na regional de saúde, e aí o Sereste como um apoio técnico para o desenvolvimento das ações. Então, precisa estar junto. Então, falando de erros e acertos, eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem não resolvido, né? Ele se resolve em algumas situações, com pessoas, com tempos, né? Às vezes está melhor a relação, às vezes ela está pior, também passa por uma questão de situação política, partidária, infelizmente, né? Mas ela é muito importante para que a gente consiga dialogar, porque são 645 municípios. Não tem uma estrutura única centralizada que vai dar conta de executar ação, nem pensar, e mesmo de articular, né? Se a gente não tiver fortalecido essa gestão regional para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador. E aí eu acho que um ganho que a gente teve recente, que já era do início do último quadriênio, a reestruturação de um grupo, um subgrupo dentro do grupo de vigilância em saúde da bipartite, um subgrupo de saúde do trabalhador. Então, isso já tinha sido definido lá atrás, mas a gente nunca conseguiu efetivar porque não tínhamos os nomes das representações dos municípios. Então, esta semana passada, aliás, essa nova gestão do COSEMES e, enfim, nessa nova diretoria, a gente conseguiu oficializar os nomes das representações de cada lado. Então, de fato, vamos fazer funcionar esse grupo, e aí ele é importante para a gente dar andamento, né, principalmente nessa questão de organizar processo de trabalho, de definir prioridades do ponto de vista da gestão, né? Eu acho que isso também é um espaço que ele é importante. E aí daqui a pouco eu vou falar junto com o controle social. A gente trabalha fora as demandas existentes no Estado, as demandas que são locais, né, que chegam nos municípios ou nas regiões. Pelo Estado, a gente tem algumas demandas
que a gente trabalha como prioridade, que a gente tem organizado na forma de programas estaduais. Então, o acidente de trabalho é uma prioridade absoluta e sempre, né? A questão dos óbitos por acidente de trabalho, mas também de outros critérios que são discutidos e definidos, e a questão do trabalho infantil e o acidente ocorrido com menor de 18 anos, o amianto, que eu vou falar um pouco mais, o benzeno e postos de combustíveis, porque o benzeno a gente tem uma atuação também por conta das refinarias e dos outros processos, junto à Comissão Estadual do Benzeno, que não tem atuação já há alguns anos, a Comissão Estadual. A gente tem algumas comissões regionais que funcionam melhor. A Comissão Estadual ela deixou de funcionar há um tempo, foi reativada este ano. Então a gente ainda nem sabe como que será o andamento dela nesse processo, mas ela foi uma perda importante aí dos últimos anos. Os postos de combustíveis, a questão do mercúrio, muito influenciada pela associação dos expostos ao mercúrio metálico, um trabalho muito próximo. A gente vem fazendo uma discussão de organização da atenção a esses trabalhadores. São trabalhadores atendidos lá no Hospital das Clínicas, ligado à Faculdade de Medicina da USP, mas que o Hospital das Clínicas ele quer dar alta para esses trabalhadores, porque são trabalhadores que vêm numa assistência já de longos anos, principalmente o setor de psiquiatria, não consegue abrir novas vagas e quer dar alta. Então a gente está discutindo essa transição, porque tem muita insegurança dos trabalhadores em sair do Hospital das Clínicas, e a gente até entende, né, porque ali tem uma assistência que eles conhecem, que eles têm confiança de muitos anos, e de onde que eles serão atendidos, né? E aí a gente está fazendo essa discussão nas regiões prioritárias, nas regiões onde a gente tinha as indústrias, principalmente de lâmpadas, lá no estado. Então a gente tem feito essa discussão junto com o Centro de Referência, a organização da atenção básica local, de como que a gente acolhe esses trabalhadores para serem atendidos na rede, mas pactuando com o Hospital das Clínicas uma referência. Ela sempre será referência, né? Não um abandono da assistência a esses trabalhadores, porque para não deixá-los nessa situação de insegurança. E tem um contingente de trabalhadores que estão sem assistência alguma, aqueles que nem conseguem chegar lá no Hospital das Clínicas. Então essa busca desses trabalhadores, a gente está trabalhando junto com a associação de localizar esses trabalhadores para a gente iniciar eles serem inseridos nessa rede. E aí a resolução que eu disse anteriormente que a gente publicou, ela veio nesse sentido de publicar um protocolo. Para eles é importante judicialmente esse protocolo no meio por uma resolução, né? Então ele tem uma força de lei que é importante, e a gente vem fazendo essa parceria também. Hoje a gente não tem uma indústria que já encerrou as atividades agora recentemente, que é a Osram, mas as outras todas já foram fechadas. Então, tem esse um passivo ambiental nessas empresas e também de monitoramento e acompanhamento da saúde desses trabalhadores. E fora isso, tem uma série de questões que acontecem vez por outra de acidente com dentistas da rede, o resíduo de mercúrio encontrado em determinado local que expõe a população. Teve um vazamento de mercúrio vindo da China, lá no correio, né? Ele saiu do aeroporto de Guarulhos, foi para o correio central, vazou na esteira, e aí o destinatário não reclamou o produto, expôs uma série de pessoas ali da Receita Federal, da Anvisa, dos trabalhadores do Correio, todo mundo que passou por ali. Então tem ainda uma série de acidentes que acontecem nessa questão do mercúrio. E o mais recente que a gente está trabalhando com a CETESB, que é da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, são as empresas que são chamadas recicladoras de lâmpada de mercúrio. Então, eles têm um equipamento, não sei se vocês conhecem, um equipamento que eles levam até os locais, né? Então, escolas, grandes empresas, que tem um volume grande de lâmpada, e faz a redução desse volume, e eles se colocam como
que eles estão fazendo a reciclagem daquele mercúrio, e não é. Eles só estão reduzindo o volume, expõem eles próprios e uma série de pessoas ali em volta. A gente fez algumas medições pontuais até para entender melhor a situação. Tem exposição em tudo quanto é ponto. A CETESB, que estava dando não uma autorização, porque ele não é um tipo de atividade que precisa de um licenciamento da CETESB, mas tem lá um trâmite, um relatório, esqueci o nome, mas é como se fosse um parecer, é um parecer técnico da CETESB para eles poderem funcionar. Vai proibir o móvel, né? E aí a gente está discutindo as condições de funcionamento desses que serão fixos dentro da empresa. Mas situações muito precárias de exposição dos trabalhadores, que na verdade são proprietários. É uma coisa de um local pequeno, é ele próprio que está ali, às vezes a esposa, num lugar mais um outro funcionário que faz aquela atividade. Então ainda tem muita demanda nessa questão do mercúrio, muita coisa para a gente enfrentar, e de uma situação de saúde dos trabalhadores extremamente delicada e importante, de necessidade de assistência. No setor sucroalcooleiro, essa foi uma demanda que ela veio do controle social, né? Ela veio de vários lugares, mas ela foi pautada na terceira conferência de saúde do trabalhador, na devolutiva, no seminário de devolutiva da conferência, como um dos programas prioritários, e foi formado um grupo de trabalho também para discutir o processo de inspeção, de fiscalização do que seria feito nesse setor. Então tinha representação, como a Regina colocou, dos GTs lá em Santa Catarina, também a gente faz assim, né? Então tinha representação dos serviços, universidade, dos trabalhadores, mas dos trabalhadores da CIST estadual, e do Sindicato dos Trabalhadores, apenas um sindicato do trabalhador rural no município de Cosmópolis. Por quê? Tem uma questão importante aqui no setor sucroalcooleiro, que é no corte de cana. Na época tinha uma questão crescente das mortes por exaustão pelo corte manual de cana. Os trabalhadores morriam de tanto cortar toneladas e toneladas de cana, e isso vinculado a um pagamento por produção, né? Então, quanto mais eles cortavam... Exatamente. Então, isso era uma questão que era determinante para o adoecimento. E se a gente pensar em mudança, né, em melhoria daquele trabalho, ele passaria por essa discussão sobre as metas e sobre o pagamento por produção. E os sindicatos tinham... Na verdade, não tinham divergências. O único que divergiu ali foi esse sindicato de Cosmópolis. Os demais a gente não teve, porque visava exatamente isso, né? Ter um salário melhor para aquele trabalhador, a maioria migrantes, vindo de Minas Gerais, de alguns locais do norte, e viviam em condições de moradia muito precárias, muito ruins, de alimentação, de transporte, praticamente em situação análoga ao trabalho escravo. Então, aqui a gente teve uma discussão social grande, né, no Conselho Estadual de Saúde, em alguns setores, mas não tinha um envolvimento dos sindicatos. Aqui a Fiocruz, até o Minaio, organizou daí um grupo, né, organizou um seminário, foi realizado lá em Piracicaba, e que com espaços de discussão dos serviços, das universidades, de uma maneira geral, quem estava fazendo pesquisas nesse setor, e dos trabalhadores. Quando chegou na discussão dos trabalhadores, não teve um fechamento, porque daí a pauta era o pagamento por produção, e aí não tinha o consenso. Então, essa discussão ela não foi finalizada lá naquele momento da oficina, mas foi um momento importante. E daí o trabalho rural, de uma maneira geral, aqui o setor sucroalcooleiro tem uma questão industrial também, das usinas, uma série de riscos importantes, o trabalho em altura, proteção de máquina, coisas que as equipes de vigilância sanitária atuaram bastante ali. São grandes empresas, né? O poder econômico, daí eu queria chamar nessa questão dos desafios, né? De como que a gente tem que se reorganizar. As usinas, elas dominam as cidades, né? Elas financiam campanhas, ela tem todo um poder econômico que o técnico da Vigilância Sanitária Municipal ele não dá conta de enfrentar.
né? E aí qual que foi a estratégia que a gente fez aqui? As ações nas usinas, elas eram realizadas conjuntamente, né? Sereste, Visa Municipal e a Visa Regional, e as autuações feitas pelo Estado, pela Vigilância Sanitária Regional, porque ela está mais distante. Porque se for feita pelo município, aí você fragiliza o técnico que está ali. A gente tem cidade que foi criada em função de usina. A usina Iracema criou a cidade de Iracemápolis, né? Então eles que dominam todo o espaço. Então não tem essa condição. Daí você vai ter que ir pensando e organizando a partir da situação encontrada. E essa era uma situação e todas as usinas foram autuadas pela questão do trabalho em altura e proteção de máquina, né? Então tem usinas mais modernas, mas umas muito precárias, mas todas não estavam adequadas nessa questão do trabalho em altura, e a gente tinha algumas situações de trabalho totalmente degradantes ali que não deveria ser realizado por pessoas, são máquinas. No trabalho rural, de uma maneira geral, a gente está trabalhando com uma complexidade que é organizar isso. A questão dos agrotóxicos, né? Apesar, a Regina colocou dessa proposta nacional, da vigilância, da VISPEA, a vigilância das populações expostas ao agrotóxico, mas na prática não é simples de se organizar. A agricultura agora, a gente tem conseguido, durante muitos anos, agora a gente tem conseguido um diálogo maior com a Secretaria da Agricultura. A gente tem toda uma sociedade envolvida nessa questão, muito mais pela questão alimentar, né, do resíduo dos agrotóxicos, né? A gente precisa discutir mais a questão de saúde, colocar em pauta socialmente a saúde do trabalhador, mas ela é complexa, isso a gente agora, e esse diálogo ele tem muito forte neste ano passado, este ano, de atribuições. Eu particularmente trabalho na Costa Verde, tem um cinturão de verdura, legume, rapaz, aquilo ali é um negócio maluco. E morre gente aí 3 por 4 semanas. Então, eu vou passar o trabalhador da saúde, que ele é uma demanda frequente, constante. A vigilância sanitária atua nesse setor dos serviços de saúde, né? A gente conseguiu uma aproximação grande, tem feito discussões periódicas com o sindicato dos trabalhadores da saúde, então isso tem sido legal. Eles têm pautado questões, a questão da tuberculose. Agora a gente está fazendo uma discussão com o Centro de Referência de AIDS para discutir também. E aí eu acho que foi legal porque o próprio CRT-AIDS tem se ficado incomodado com as notificações, porque eles também monitoram as notificações, e ela falou assim, a gente está vendo, precisamos ter atuação também de vigilância. Eu acho que isso foi interessante. E tem outros temas que estão sendo discutidos, e o trabalhador com deficiência, que também é desafiador essa questão, né? A gente tem discutido diretrizes para a vigilância de uma maneira geral, que vai além de olhar a acessibilidade no local, mas discutir o trabalho e junto com eles, né? Porque um lema deles tudo que é para nós nada sobre nós sem nós. Eu acho que isso é bem interessante. A gente já fez 2 seminários, todo ano a gente tem pautado essa discussão, mas para também definir diretrizes de inspeção em qualquer local. Aí vou falar então, nesse que me resta, vou falar do amianto e dos postos, e do que constituiu para a gente um avanço na realização dessas ações e desafios ainda que a gente precisa alcançar. A gente tem, em relação ao amianto no Estado, uma lei que proíbe o uso desde 2007, ela está vigente a partir de 2008. Então, ter a lei foi importante, né, para a gente poder desenvolver as ações. A gente, antes da lei, usava a lei federal do uso controlado, que é uma lei extremamente restritiva, que a gente não tinha, as empresas cumpriam parcialmente, a gente fazia autuações, interdições de processos, numa situação de muito mais conflito e desgaste. Então, ter a lei proibindo o uso, a gente direciona de fato para aquilo que se almeja, que é o banimento do amianto no país, né? Então, como o país não tem uma proposta assim, ontem eu ia falar numa das perguntas, estou lembrando agora, né?
que alguém perguntou no cenário nacional qual que é a posição. A gente teve em 2012, o Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública sobre as leis, 2 leis que estão sendo questionadas lá no Supremo e uma essa de São Paulo. E nacionalmente teve representação de, acho que 6 ministérios falaram, 3 favoráveis ao banimento e 3 favoráveis à manutenção do amianto. Então, a gente não teve uma fala única do âmbito federal sobre essa questão, né? Então, a gente teve saúde, trabalho e meio ambiente favoráveis às leis de banimento. Aí, o Ministério de Indústria e Comércio, Minas e Energia, e tinha mais um. Não, o ambiente foi favorável. A área econômica foi contra, né? Então, a gente não tem isso, o que era o ideal. Então, as leis estaduais, elas têm cumprido um pouco o papel, mas ele é limitado, né? Mas a gente se organizou para isso. Fizemos as fiscalizações nas indústrias. A gente sempre ressalta a questão intersetorial para essa ação. A gente fez em conjunto com o Ministério do Trabalho, mas na verdade não é institucional de fato, não foi institucional de fato, ela foi pessoa Fernanda Gianazzi, né? Então a gente não teve uma ação integrada com o Ministério do Trabalho, apesar da gente ir com o Ministério do Trabalho, né? Mas para essa situação específica ela foi importante, porque eram situações, empresas na época que a gente começou a fiscalizar, a gente tinha 19, não está aí, 19 indústrias no estado que ainda estavam cadastradas no Ministério do Trabalho, e todas que ainda estavam utilizando amianto foram autuadas, interditadas pelas vigilâncias sanitárias municipais. Nesse caso, os autos de infração foram das visas municipais e do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí o que foi o entrave aí nesse processo? Em 2009 essas empresas foram autuadas. 2 delas entraram com uma liminar e ganharam uma liminar da Justiça do Trabalho para continuar produzindo com amianto. E aí, se vocês analisam o processo todo, todas as decisões dos juízes, elas vão sempre, até concordam um pouco com os argumentos de saúde, etc., mas ele vai no sentido econômico, perda de emprego. Então, baseado nisso, os juízes decidiam por acatar liminar. Uma juíza que julgou uma indústria de Hortolândia e a outra juíza que julgou em Leme, em uma das instâncias de recurso, elas deram validade para os autos de infração. Mas a empresa recorreu de novo e os outros juízes disseram, não, vamos aguardar o julgamento da lei no Supremo. A nossa sorte que nesse processo o Ministério Público do Trabalho conseguiu, depois de muitas tentativas, estabelecer um termo de ajuste de conduta com essas empresas que se comprometeram a partir de 1º de janeiro de 2017 a interromper a produção com amianto, porque a gente não tem nem o julgamento da lei no Supremo ainda, ela foi colocada em pauta agora no início de agosto, e que daí também dá um medo, né? A gente não sabe o que pode sair dali. A gente não sabe, porque agora, se o Supremo vai pegar o julgamento, ele vai olhar para o Estado, não tem mais empresa produzindo com amianto. Então, tem outros elementos para julgar, né? Porque até então, não, a gente ainda tinha 2 empresas que estavam produzindo com liminar da Justiça, então aquela discussão, manutenção de emprego e etc e tal. Então, o cenário pode ser que esteja um pouco melhor, mas a gente nunca sabe. Então, o TAC, que é em dezembro de 2015, eles ainda produziram durante um ano, e aí agora, em 1º de janeiro de 2017, a gente não tem mais produção com amianto no Estado. E aí a gente tem algumas questões políticas, né, que ajudaram e outras que prejudicaram. Políticas não, jurídicas, que ajudaram e prejudicaram, e políticas também. Então, do âmbito da Justiça, é isso que eu falei da Justiça do Trabalho, mas internamente na Secretaria, a consultoria jurídica nossa fez um parecer que foi muito bom para a gente aplicar a lei.
Então, como a lei dizia assim, proíbe o uso no estado de São Paulo, o que a indústria dizia? É só o consumidor final que não pode colocar telha de amianto na casa dele. A gente pode continuar fabricando e pode continuar vendendo. Era esse o argumento. E a consultoria jurídica pegou e falou, é óbvio, com base num argumento que também a gente ajudou a construir, eles confirmaram. Mas disse assim, não pode fabricar, não pode vender, não pode expor à venda, não pode instalar, não pode um monte de coisa. E aí é com base pautado na legislação e no parecer da consultoria jurídica que a gente organizou a ação a ser desenvolvida ali. E a Procuradoria-Geral do Estado, que faz a defesa da lei no Supremo, também teve um movimento bem favorável, fez uma boa defesa quando teve a manifestação das partes, depois da audiência pública teve a manifestação das partes. O procurador fez uma boa defesa lá no Supremo e então eles têm trabalhado no sentido de defender a lei estadual, né, por outro lado. E do ponto de vista político, eu disse que os autos foram feitos pelas vigilâncias sanitárias municipais. E um desses municípios, num determinado momento do processo, o prefeito assina junto com a empresa a justificativa para que a empresa continue produzindo com amianto, dentro de um processo que ele está envolvido, porque começa com o auto da Visa Municipal. Aí, nessa ocasião, a gente fez uma denúncia para o Ministério Público Estadual, acusando o município de prevaricação. Não deu em nada, mas a gente manifestou uma questão que ela estava em desacordo ali naquele momento. Então, hoje a gente tem, acho que aqui eu já falei de tudo, essa ação para ser julgada. A gente tem, depois, né, de ter feito as inspeções nas indústrias, a gente não tinha muito mais o que fazer nessas duas, a não ser aguardar essa questão do âmbito jurídico. A gente começou a focar na atuação no comércio. Então, tudo bem, essas duas estão fabricando, mas não pode vender aqui no estado, né? Então, a gente ainda tem hoje, esse dado aqui é de 2014 a 2016, foram mais de 7 mil procedimentos de inspeção, realizados em 441 municípios pelas vigilâncias sanitárias municipais. De janeiro a junho já foram feitas 1.140 inspeções, 24 estabelecimentos foram autuados, então ainda encontra pouco, né? Cerca aí de 1.890 produtos interditados que foram encontrados nesses locais, mas a gente está imaginando que agora, com a interrupção da produção dessas duas empresas, a gente vai cada vez menos encontrar produtos com amianto, exceto nos limites do estado, né? Então, por exemplo, na divisa com o estado do Paraná, a gente tem essa questão porque o Paraná pode, São Paulo não. Então, isso dá problema em outras situações. Então, do amianto é isso. Os postos de combustíveis, rapidinho eu vou falar dos postos, porque o posto de combustível, o projeto, a gente fez uma discussão nacional, alguns estados, não são todos, mas alguns estados participaram mais ativamente, então São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, então a gente teve alguns encontros para organizar e sistematizar o modo de olhar. Mas também o nosso cenário é isso, né? 9 mil postos de combustíveis, 232 mil trabalhadores frentistas de pós, só frentistas, né? Segundo o censo do IBGE. E lá no estado a gente fez um trabalho articulado com as ações ambientais, né? Porque a gente tem, a CETESB lá no estado nesse sentido faz um trabalho até interessante de cadastramento e atuação sobre as áreas contaminadas no estado. Então, esse dado, ele é um dado até fiel, porque a cada ano tem a publicação de um novo relatório. Então, você vê ali, 74% das áreas contaminadas no estado de São Paulo, que tem ali nesse dado 5.376 de 2015, mas 74% são por postos de combustíveis, né? Então é um dado importante para a gente. E do total de postos de combustíveis que a gente, dos 9 mil que a gente tem no estado, 44% tem uma área contaminada. E aí são várias as questões relacionadas à exposição dos trabalhadores na atividade do posto, mas também tem a população em geral e essa questão da área que está contaminada, né? A maior parte delas, ela está uma contaminação que é interna à área do posto. Mas, por exemplo, ontem a Regina apresentou sobre os postos e falou do lavador de carro.
a maior parte desses postos utiliza água de poço para fazer a lavagem do veículo. Você está numa área contaminada, aquele trabalhador que não tem, é o pior dentro do posto, ele não tem vínculo de trabalho com o posto, ele não tem condição nenhuma de trabalho, está em situação maior de vulnerabilidade e ele utiliza uma água, possivelmente está contaminada. Ele sofre. Então, com todo esse impacto que tem aí, né? Então, ela foi e continua sendo desafiadora para a gente do ponto de vista da vigilância dos trabalhadores, né? Eu acho que tem uma questão do olhar para o posto, que é muito mais, além do trabalho do frentista, tem uma série de atividades no posto que expõem os trabalhadores e é muito mais do que o benzeno, né? A gente discutiu muito isso, né? Tem uma série de, mesmo na questão química, tem uma série de outros produtos, substâncias que são, que expõem os trabalhadores dos postos, tem a questão da mulher trabalhadora naquele local, e a questão da segurança, né? E a questão de que o posto ele virou mais do que um posto, é uma área de convivência, né? Tem outros serviços prestados ali, as pessoas se reúnem, marcam ponto de encontro, etc. Então ele é de fato um problema importante. E a questão do monitoramento da saúde, ela é o nosso desafio do projeto, né? De como que a gente monitora, a partir de quais parâmetros, o que precisa de fato ser monitorado, para a gente não dar um tiro no nosso próprio pé, né? De repente colocar alguma coisa ali para monitorar e não achar nada e dar munição pro setor para dizer assim, tá vendo, não tem problema nenhum. Então, isso são coisas que a gente ainda está discutindo bastante. Então, para terminar, né, eu acho que eu já falei bastante, mas organizar as demandas em forma de programas, isso para gente, e como a Santa Catarina, nos GTs, isso é importante porque a ação, ela não é só a inspeção, né, a gente tem que fazer uma discussão maior sobre a atividade, sobre outras ações educativas, ações de monitoramento dos trabalhadores, a organização dele, o controle de saúde deles. Então, tem que fazer uma discussão mais ampliada, além das inspeções. Ela faz parte da pactuação dos 645 municípios, pactuaram desenvolver ações de vigilância em saúde do trabalhador. Aí, regionalmente, eles vão dizer se eles vão sozinhos, se eles querem fazer compartilhado com a regional, organizar o papel do Sereste regional no apoio da ação. Isso é bom, mas é um processo não finalizado, ele é um processo que a gente precisa avançar. Realizar as ações, as estratégias de ações simultâneas, coordenadas regionalmente, eu acho que isso ajuda o técnico do município, porque não é só ele sozinho que resolveu fazer aquela ação, se ele for cobrado. Então, na região, todos estão desenvolvendo ação em determinado setor, em determinada atividade, essa é uma estratégia legal. A nossa legislação, que é o Código Sanitário, ajuda muito no nosso fazer. A Regina até colocou ontem, né, no Código Sanitário de Santa Catarina não tem questões de saúde do trabalhador e eles desenvolvem mesmo assim, né? Então isso é importante, mas ter um código que tem essa questão detalhada, tem um capítulo específico, ajuda e muito a gente no desenvolvimento da ação. O apoio da universidade, né, aqui em relação a acidente de trabalho que a gente faz, a Faculdade de Saúde Pública, a gente tem uma parceria grande na educação e na formação permanente dos técnicos para análise de acidente de trabalho, parceria com o Ministério Público do Trabalho para o desenvolvimento de ações programáticas deles e nossas, né, então a gente tem constituído essas parcerias, e outros setores da sociedade que têm demandado ações específicas, muito mais as associações, né? Então a BREA, que são os expostos ao amianto, expostos ao mercúrio metálico, o Conselho Estadual de Saúde. Eu acho que os sindicatos a gente tem conseguido desde o ano passado, e a ideia é avançar, uma aproximação maior. O DIESAT, a gente está estabelecendo uma cooperação técnica para a gente poder atuar mais de forma mais próxima. E aqui o desafio é o compartilhamento, segunda bolinha ali, compartilhamento de prioridades em âmbito regional que favoreça a atuação do Sereste na sua função de apoio técnico em sintonia com o papel coordenador da vigilância sanitária regional. Se a gente não tem esses dois atores dialogando e parceiros, o município enlouquece. Porque daí cada um apresenta uma demanda. Então esse é um desafio importante. O resto eu acho que eu falei. Então, obrigada. Obrigada, gente.